Eu sou Isabela Saviotti, sou biomédica por formação, professora por amor e empresária por acidente. Esse é o nosso terceiro vídeo aqui no YouTube e o assunto de hoje é um dos bambambãs da harmonização facial. E o assunto é preenchimento com ácido hialurônico, um dos procedimentos que mais causam transformação na estética injetável. E esse vídeo tem uma surpresinha para quem ficar até o final, vai ver o meu antes e depois, que eu nunca mostrei nem no Instagram. Vamos entender um pouquinho sobre o produto, sobre o ácido hialurônico. Para começar, o ácido hialurônico ele é uma molécula, um produto que já é fabricado pelo nosso próprio organismo, ou seja, nós temos ácido hialurônico endógeno, que significa que o nosso corpo já produz isso naturalmente. Porém, hoje a gente consegue fabricar ácido hialurônico, no caso sintético, porém biocompatível, que significa que a molécula ela é feita praticamente igual a que a gente já tem no nosso organismo, para que o nosso corpo não rejeite quando esse produto ele for injetado. Outra característica muito importante do ácido hialurônico é entender que ele é uma molécula que retém água. Então, a maior função dele no nosso organismo é reter essa água, é hidratar as células, manter aquele ambiente ali bem hidratado. Como que esse ácido hialurônico ele é comercializado para nós profissionais injetores? Eles vêm na apresentação de seringas. E dentro dessas seringas vem o gel de ácido hialurônico, que é um gel transparente. Então nós temos vários tipos de seringuinhas que eu separei aqui para vocês, de diferentes marcas, para mostrar a apresentação desse produto. Essa, por exemplo, ela é uma seringa maior porque ela é uma seringa de preenchedor corporal. Então a gente também tem ácido hialurônico na apresentação para ser injetado para o corpo. A única diferença é que esse produto ele é um pouquinho mais durinho, esse gel é mais durinho e ele é um produto que deve ser diluído. Esses outros do rosto, eles são produtos que já vêm prontos para injetar. Então a gente só conecta aqui uma agulha ou uma cânula e faz a injeção no rosto do paciente. Essas seringas, elas vêm dentro dessas caixinhas bonitinhas. E aí que a gente tem, eu separei para vocês várias marcas. Então a gente tem essa aqui que é o Belotero, da Mers. Essa aqui é da Renova. Essa aqui também, Belotero. Aqui a gente tem Restylane para lábios. Temos preenchedor corporal, o Body Shape da Renova. Então a gente tem várias apresentações, várias opções de marca. E esses fabricantes, eles também dão pra gente portfólios, assim como o Sculptra, que eu mostrei nos bioestimuladores, que mostram os locais em que esses produtos podem ser injetados e qual a reticulação deles. E o que é isso? O que é reticulação? Isso vem em conformidade com a dureza desse gel ou o formato desse gel. Então, o ácido hialurônico que ele vai ser injetado no organismo do paciente, além de ter ácido hialurônico, a molécula ela tem um formato estrategicamente pensado para cada região onde a gente vai trabalhar e também uma quantidade X de conservante, porque para esse produto ele durar no nosso organismo, a gente precisa de um certo tipo de conservante que não faz mal para a saúde. No caso aqui dos preenchedores, normalmente é utilizado o BDDE, que não vai ter uma ação tóxica ali significativa para o nosso organismo e ele tenha uma durabilidade. Então a reticulação desse produto, ela é diferente de acordo com a região onde nós vamos aplicar. Então, por exemplo, região de lábio, a gente tem uma reticulação média, porque é um produto que eu preciso de maleabilidade para ele imitar o tecido da mucosa, que é o que eu tenho aqui no lábio, um tecido mais molinho, maleável, que o paciente consiga falar. Na mandíbula, no queixo, eu já posso ter um produto um pouquinho mais duro mesmo, porque ele vai ser injetado ali para imitar o osso, a projeção do osso. Em regiões mais molinhas, como a olheira, por exemplo, a gente já injeta produtos mais leves, porque são regiões que a gente tem uma hidratação muito grande e são regiões que eu quero volumizar muito pouquinho. E por que eu devo querer preencher a face do meu paciente?
Para responder essa pergunta, nós precisamos entender um pouquinho do processo de envelhecimento da face. Então, com o passar dos anos, todos esses coxins de gordura que nós temos na face, eles vão diminuindo. E o nosso osso também, ele vai passando por um processo de absorção. Então, a gente vai ver que essas cavidades, por exemplo, elas vão aumentando. O osso da mandíbula, ele vai tendo uma certa retração pela absorção óssea. Então, com o passar dos anos, vamos pegar aqui uma paciente de 60 anos, essas gordurinhas, elas vão diminuindo e o osso vai passando por um processo de reabsorção, um processo em que ele realmente vai diminuindo. Isso vai fazer com que o paciente ele perca volumes essenciais para a sustentação da face dele. Então, quando a gente está falando de um processo de rejuvenescimento, o ácido hialurônico ele é muito bem-vindo, porque esse gel ele vai repor esses volumes em que o paciente foi perdendo com o tempo. Então, a gente pode, por exemplo, repor volume nesse sulco do bigode chinês, na boquinha triste, na região das olheiras, na região da mandíbula, todas as regiões em que o paciente foi ali perdendo volume com o tempo. Uma outra indicação para o ácido hialurônico é o embelezamento, onde nós podemos estrategicamente aumentar volumes em algumas regiões para que esse paciente tenha um rosto mais harmônico, um rosto mais embelezado. Eu sou da opinião em que nós não devemos exagerar nesses casos, apenas embelezar o que o paciente já tem de bonito, deixar aquilo mais ressaltado. Então nós podemos, por exemplo, usar ácido hialurônico para volumizar os lábios, para corrigir algumas assimetrias no nariz, para deixar essa maçã do rosto, no caso da mulher, mais bonita, mais ressaltada, a mandíbula, o queixo, desenhar um perfil do paciente mais bonito, que é o equilíbrio entre as projeções do nariz, do lábio e do mento, que é o queixinho. E quais são os resultados que eu consigo entregar preenchendo com ácido hialurônico? Então eu trouxe alguns exemplos de pacientes meus aqui da clínica para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre os resultados que conseguimos entregar. Essa paciente, por exemplo, ela preencheu a região dos olhos e olha como isso trouxe um olhar mais descansado para ela. Essa outra paciente preencheu os lábios, isso deixando um lábio mais carnudo e mais rejuvenescido, que era a intenção dela. E nós conseguimos fazer isso com as particularidades dos pacientes. Então, nós podemos preencher diferentes tipos de lábios. Olha esse lábio, por exemplo, um lábio que a gente não queria um super volume, a gente só queria rejuvenescer um pouco mais a face dessa paciente que tem uma pele mais madura. Aqui a gente também consegue corrigir assimetrias no nariz, por exemplo, deixando a pontinha um pouco mais empinadinha. Nós também temos excelentes resultados no rejuvenescimento quando a gente trata bigode chinês, olheira e outras regiões de sustentação de face juntas. Aqui também um resultado onde a gente melhorou o perfil da paciente, colocando um pouquinho de queixo e também corrigindo a simetria de nariz. Essa paciente era uma paciente jovem, mas que queria tirar um pouquinho aquela expressão de cansada, de derretimento que ela sentia. Então a gente devolveu volumes faciais estratégicos com ácido hialurônico e trouxe esse olhar mais jovem para ela, mais descansado, levantando assim todo o rostinho. Olha o bigode chinês, que é uma queixa da maioria dos pacientes, tanto que a gente consegue melhorar ele repondo o volume na região correta com ácido hialurônico. Aqui é uma paciente também que a gente melhorou o perfil mexendo apenas no queixinho, então a gente projetou um pouquinho esse queixinho dela. E essa aqui sou eu, esse é o meu antes e depois. Eu já fiz a injeção de cerca de 3 ml de preenchimento. Em pontos estratégicos, eu melhorei a papadinha e deixei o meu rosto mais alongado. Também já mexi em região de nariz, de olheiras, de lábio, isso tudo para deixar o meu rosto mais bonito, apenas ressaltando o que eu já tinha de característica única e bela.
E só fazendo um bônus aqui para mostrar para vocês que a gente também consegue preencher o glúteo com ácido hialurônico. Aqui é uma associação entre bioestimuladores corporais e preenchedores corporais, em que nós utilizamos o ácido hialurônico como meio de volumização deste bumbum. Esse foi o assunto do nosso terceiro vídeo aqui no YouTube e eu tenho uma grande novidade para vocês. Em fevereiro a gente vai ter um vídeo por semana para entregar muito conteúdo bacana aqui. E para que isso fique ainda mais interativo, eu vou pedir que vocês me mandem sugestão de conteúdo aqui nos comentários ou lá no Insta. Podem ficar à vontade que eu vou ter o maior prazer de trazer o assunto que vocês querem ver aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com um amigo. Já ativa o sininho, porque isso vai fazer com que toda vez que eu poste um vídeo, você seja notificado. Vai lá nas minhas redes sociais acompanhar sobre o meu dia a dia. Eu posto tudo lá para vocês. É @doutora Isabela Saviotti. Um beijo e até o próximo.